Usted está escuchando el segmento Cristianos Live. Olá você, mais uma vez estamos aqui no canal Cristianos Live. falando de amor, falando de vida ao seu coração. Eu me chamo Josivan E eu me chamo Poliana. e mais uma vez vamos repartir um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. E como objetivo hoje, vamos falar um pouco sobre arrependimento. O que é arrependimento? Quando o homem toma uma decisão de se arrepender, como Deus age na vida dele. Então, que você fique conosco, desfrute conosco nesse momento, vai ser maravilhoso. Vamos aprender junto, quando um homem se coloca diante de Deus com o coração arrependido, o que Deus pode fazer na vida dele. Não é isso, Poliana? Exatamente, Josivan. E qual o texto que vamos ler hoje? Vamos ler hoje a passagem falada sobre filho pródigo. Esse texto é bem conhecido por todos, né? No meio cristãos, é uma passagem que muitas pessoas fazem questão de ler, mas a gente quer repartir um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que cada pessoa interpreta da sua forma, cada pessoa tem uma forma de passar essa mensagem, e a gente quer passar aquilo que Deus colocou no nosso coração, e que você seja abençoado. Eu creio que você vai ser abençoado. Eu creio que a pessoa que está nos vendo agora, ela vai ser abençoada, Poliana. Também creio. E essa passagem, né, do filho pródigo se encontra lá no livro de Lucas, Certo. no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Pode ler. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. É tremenda essa passagem, porque, veja bem, de repente você já ouviu muitas mensagens boas a respeito do filho pródigo. Como eu falei, cada um tem uma interpretação e cada um compartilha aquilo que Deus tem colocado no coração. E eu também quero, junto com Poliana aqui, repartir aquilo que Deus colocou no nosso coração e aprender, aprender com Jesus, e aprender o que Ele quer nos ensinar acerca dessa palavra. A Bíblia diz que é um filho pródigo. E o que é um filho pródigo? Exatamente, ele está relatando aqui sobre o filho pródigo, o filho perdido, né? O filho que foi desfrutar de tudo que tinha. Ele foi insensato, na verdade, né? Ele pegou tudo que ele tinha e, com o pai ainda em vida, ele quis
a parte dele da herança e foi viver a sua vida, seus belos prazeres, como bem ele entendia. Mas ele tinha uma vida regada, não. Ele estava na casa do pai, o pai era muito rico, a Bíblia diz que era um fazendeiro, supostamente um fazendeiro, tinha gado, tinha muita comida, tinha fartura, e de repente ele dá na ideia de pular fora da casa do pai. Exatamente, ele quis conhecer fora da casa do pai, né? Ele quis sair, quis usufruir a sua riqueza, a sua parte, a sua herança, como bem entendia. E eu entendo isso também, eu quero colocar aqui, para todos nós aqui, aquilo que Deus está ministrando no meu coração, tá? E para você que nos assiste agora, veja bem, eu percebo uma insatisfação humana. Ou seja, você pode ter tudo. Você pode ter toda a riqueza do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a fartura do mundo, mas há uma insatisfação do ser humano. E essa insatisfação do ser humano é a ausência da presença de Deus. Exatamente. E o que eu acho interessante nesse texto, Josivão, que a gente pode observar, é que o filho pródigo, ele representa o homem perdido, o homem longe de Deus, né? E o pai representa Deus, representa o Pai, o nosso Pai Celestial, né? É uma tipologia, né? Fazendo uma conjectura aqui. E eu acho interessante isso, que a gente pode ver no cerne da história o que é que representa, né? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, o que é que representa, o que é que o filho pródigo representa para você. Bom, primeiro eu quero falar para você, completamente o homem só é completo, é isso que eu quero dizer, às vezes falta palavra, desculpa você que nos assiste agora, o homem só é completo quando verdadeiramente ele tem Jesus no seu coração. Como eu falei, há uma insatisfação humana. O homem pode ter toda a riqueza do mundo, mas se ele não tiver a presença de Deus na vida dele, sempre vai faltar alguma coisa. Porque há um vazio dentro do nosso coração, há um espaço vazio aqui que precisa ser preenchido. E para ser preenchido com este vazio, só a presença de Jesus. Ele tinha tudo, o filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele desfrutava do bom e do melhor. Mas havia uma insatisfação ao ponto dele tomar uma decisão errada. Ou seja, o filho pródigo tinha todo o direito à casa do pai, mas ele resolveu sair fora. Ele resolveu pedir ao pai a sua herança, né, o que era de direito dele por herança, e pular e conhecer um pouco o mundo lá fora. E esse é o problema. Quando o homem se distancia de Deus, quando o homem acha que pode fazer todas as coisas sozinho. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele tomou uma decisão errada, na hora errada e com a motivação errada. Exatamente. E o interessante do texto, José, que a gente pode observar, é que ele pediu e ele foi desfrutar da sua herança, né? Desfrutou com mulheres, desfrutou com tudo o que ele desejava, com bebidas, com amigos. E quando ele veio a não ter mais nada, ele chegou um momento que aonde ele estava teve uma necessidade de seca, de fome. Houve uma grande fome naquele lugar. E ele foi e se juntou com um fazendeiro, dono de porcos, e ele foi cuidar de porcos. Tudo isso por conta de uma decisão errada. Por conta de uma decisão errada. Mas o que eu acho mais interessante é exatamente esse ponto que eu vou chegar agora para você. Ele fala que cuidando dos porcos, ele cai em si do seu erro, do que ele fez, a decisão que ele tinha tomado, o erro que ele tinha feito. Então ele caiu em si e disse,
nossa, como é que eu tinha tudo. Lembrou dos servos do pai. Meu pai tem vários servos e os servos têm 3 refeições por dia. E eu aqui não teve vontade de comer as bolotas dos porcos, né? Mas ele teve o arrependimento. Aí é onde eu quero chegar. Ele teve o arrependimento. Exatamente, mas a questão antes do arrependimento que eu quero colocar para você que está nos assistindo é que decisões erradas que tomamos na nossa vida muitas das vezes nos leva a caminhos errados, nos leva a ir no fundo do poço, porque a Bíblia essa história nos conta, Jesus contando através da sua palavra, que ele foi embora da casa do pai. Ele chega para o pai, por lei, a prioridade, quem teria que pedir primeira herança seria o filho mais velho e não o filho mais novo. Ou seja, já houve uma quebra de princípio. Ele não honrou o pai, ele quebrou a autoridade do pai. Ele pediu ao pai o que era de direito dele. E o pai, assim como o filho tinha direito, o pai não teria como negar. Assim como Deus, muitas das vezes, como a pessoa muitas das vezes foge da presença de Deus, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decidir aquilo que queremos ou não. Nós temos esse direito e como Deus respeita o livre-arbítrio, ele sempre vai respeitar a nossa decisão, por mais que essa decisão seja errada, como foi a do filho pródigo. Ele tinha tudo, mas resolveu pegar a herança, pediu ao pai a sua herança, a sua parte e queria conhecer lá fora. De repente, como é que era bacana, tá longe do pai. Na verdade, ele fugiu Ele saiu da cobertura familiar, é isso que eu quero que você entenda. Ele saiu de perto do pai, ele saiu de perto da sua autoridade que Deus constituiu. Então isso é um perigo muito grande quando a gente quebra princípio de autoridade. Isso quando a gente sai da presença daqueles que Deus constituiu como autoridade e começa a tomar decisões sozinho. A gente começa a ir para o fundo do poço, a gente começa a lidar com pessoas erradas, a gente começa a andar por caminhos errados, porque isso partiu de uma decisão errada. E partindo de uma decisão errada, Poliana, não tem como dar certo. É verdade, não tem como dar certo. Mas ele chegou um momento que caiu em si dessa decisão errada que ele tomou, não é verdade? Veio o arrependimento. Veio o arrependimento, como eu havia falado anteriormente, né? E ele lembrou dos servos do seu pai. E ele caiu em si e disse, uau, eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Porque toda vez é assim, quando a gente erra, vem um peso na consciência, né? Às vezes vem um remorso, entenda, existe o remorso e existe o arrependimento. O remorso é algo que você sentiu e foi reprovável por aquilo que você fez. O arrependimento, a Bíblia e os historiadores chamam de metanoia. Exato. Arrepender é dar a volta, é voltar, é ir para o começo. É a mudança, né? A mudança na mente, de caminho. É a mudança do pensamento, né? Isso é a metanoia, né? Fazer a conversão. A conversão. A conversão. É isso aí. E ele viu que aquele caminho que ele tinha pego foi errado, né? E aí ele fez a conversão. Quando ele lembrou do pai, lembrou que tinha se arrependido, que tinha pecado contra Deus e contra o seu pai. E o que foi que ele fez, Josivan, nesse momento? Então, veja bem, o que eu quero que você entenda é o seguinte, aqui existe uma situação em que o filho pródigo sai da presença do pai, assim como muitas das vezes o homem foge da presença de Deus, você que é cristão foge da presença de Deus, porque o homem, ele acha que sempre vai conseguir sozinho. Ele acha que sempre o que ele tem de recurso, ele pode chegar a algum lugar sozinho. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus disse isso. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então o homem engana a si mesmo quando saindo de perto de Deus, ele vai chegar a lugar nenhum. Você pode até achar que vai chegar, mas Cristo disse, sem ele nada podem fazer. Então o jovem, o filho pródigo, ele sai da autoridade da casa do
pai, sai com todo o dinheiro e lá no caminho, a Bíblia diz que ele vai para... Primeiro ele pede ao pai e depois ele diz assim, depois de uns dias, ele resolve sair da casa do pai. Ou seja, eu agora sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu tenho dinheiro. E muitas das vezes é um erro que nós cometemos. Achamos que o recurso que nós temos, podemos chegar podemos caminhar sozinho, dizemos assim, não precisamos de Deus. Vamos seguir em frente, eu não preciso de Deus. Então, o filho sai da casa do pai, resolve pegar tudo que o pai deu para ele, vai lá fora, a Bíblia diz que vai numa terra bem longínqua, bem distante do pai, ou seja, quanto mais distante o homem ficar de Deus, mais complicação vai ter na vida dele. Mais perdido estará. Mais perdido está, porque a Bíblia diz que ele, depois que ele tem todo o recurso, veja bem, entenda o que eu quero que você... reflita agora comigo. Ele tinha dinheiro, o pai deu a herança para ele e isso deu uma segurança, uma falsa segurança para ele. Ou seja, o dinheiro muitas das vezes traz uma falsa segurança para a gente. Entenda bem, nós não condenamos o dinheiro. A Bíblia diz que nós temos que ser próspero, tá? Mas o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro, muitas das vezes, amar o dinheiro é você tornar ele um Deus na sua vida e trazer uma falsa segurança. Entenda, quando ele vai para uma terra bem longe, distante da família, distante do pai, ele tem muito dinheiro, ele usa todo o recurso que ele tem. E aqui está o cerne do negócio. Quando o dinheiro acaba, aí vem a reflexão. O que foi que eu fiz? Veio um remorso, veio um arrependimento. E foi exatamente aí que você falou. Pode falar novamente. Exatamente, ele estava no fundo do poço mesmo, porque quando houve fome naquele país, né? Naquele local onde ele estava, ele recorreu, né? Fez uma conexão com donos de porcos. Ele foi cuidar de porcos, foi tomar conta de porcos e sentia fome. Mas ninguém dava nada para ele comer. E ele sentiu desejo de comer a comida dos porcos, que para eles, para os judeus naquela época, o porco era um animal imundo. E ele desejou comer a comida dos porcos, né? Olha que nível ele chegou. Exatamente. Olha que nível o homem longe de Deus pode chegar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Enquanto mais longe de Deus, enquanto mais a gente desprezar Deus na nossa vida, negar Jesus na nossa vida, a existência de Jesus nas nossas vidas, mais complicação nós vamos ter, mais resposta nós vamos ficar sem. Por quê? Porque o homem sem Deus não é nada. Precisamos desse Jesus que morreu um dia e nos trouxe a vida e vida em abundância. Então perceba, ele foi mais longe que podia da casa do pai. Enquanto mais longe, mais complicação. Ele chegou ao fundo do poço, porque como você mesmo falou, a carne do porco para o judeu era carne imunda. E ele desejou comer a comida que o porco comeu, ou seja, se rebaixou ainda mais do que o próprio porco. Veio uma degradação humana, veio uma queda, porque assim, todas as vezes que a gente resiste a Deus, que a gente resiste à palavra de Deus, a gente não encontra a resposta, a gente vai no fundo do poço, mas apesar de tudo isso, eu vou passar para minha esposa, que ela é muito boa a falar sobre isso, apesar de tudo isso, dele ter tomado essa decisão errada, você que de repente tomou uma decisão errada na sua vida, você que de repente não foi mais para a igreja por algum motivo, você que está chateado com a palavra que alguém lançou sobre a sua vida, eu quero dizer para você, há uma chance de você voltar, há arrependimento para você, só depende de você, não é assim, Poliana? Exatamente, e o mais interessante que a gente observa, quando ele caiu em si, ele se arrependeu, ele fez essa metanoia que a gente falou, ele fez a mudança de pensamento, ele começou mudando o pensamento e percebeu que tinha pecado contra os céus, contra Deus e contra seu pai, e voltou o caminho, ele mudou o caminho e voltou para a casa do seu pai. E o que eu mais acho interessante aqui é que ele ainda estava longe e o pai, ele sempre espera o seu filho voltar, porque Aleluia! Ele está lá e ele vê o seu filho longe ainda, voltando.
e o pai corre ao seu encontro. Aleluia. E esse pai representa Deus, né? Esse filho pródigo representa o homem perdido sem Deus, o homem que se afastou de Deus, ou o homem que ainda não conhece a Deus. E quando reconhece e volta, o pai vem e abraça. Essa oportunidade da graça que falamos no vídeo passado, né, na gravação passada. Exatamente. Isso é a manifestação da graça. Por quê? Porque a graça nos dá a oportunidade da gente se arrepender, do ser humano se arrepender. A Bíblia diz assim: se você pecar, né, e confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, o bom é que a gente tem esse direito, através de Cristo Jesus, de refletirmos a decisão que tomamos errado. Lembra que eu falei no início? Muitas das vezes tomamos decisões erradas. E decisões erradas, eu quero até deixar aqui gravado que decisões erradas pode impedir um futuro de bênção na sua vida. Uma decisão errada pode fazer com que você fique impedido de receber as promessas de Deus, mas com um coração arrependido, é aqui que eu quero chegar agora, um coração arrependido, porque quando ele chega no fundo do poço e se arrepende, a Bíblia diz que ele lembra primeiro aonde? Da casa do pai. E você, muitas das vezes está em casa, lembrando da igreja, de onde você participava, lembrando de onde Deus te colocou como um homem de Deus. Ei, Deus tem um objetivo na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Eu quero falar aquilo que o Espírito Santo está gerando aqui no meu coração. Eu vou fugir agora um pouco do script aqui, mas eu quero dar lugar para que Deus fale ao seu coração agora. De repente você estava na obra fazendo algo para Deus, você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o homem. E por uma palavra que o diabo usou alguém para trazer desânimo a você, você deixou de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, e o Pai está de braços abertos para lhe receber novamente, porque a Bíblia diz que quando ele se arrepende, e aqui está o segredo, é o arrependimento, Poliana. Exatamente, o arrependimento, a mudança de caminho, a mudança de mentalidade. E você se arrepender verdadeiramente, é a graça que a gente falou no vídeo passado, né, Josivan? E ele vai estar de braços abertos, como esse pai estava de braços abertos. E o que ele fez? Ele pede aos seus servos, né, para trazer roupas novas, vestes limpas, uma sandália para calçar. Aleluia. E a aliança, né? Aleluia. O anel, a aliança novamente com ele, né? Aleluia. E essa é a graça que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Através de Jesus, o seu amor incondicional, que foi até a cruz por nós, né? Eu sempre volto à mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz a gente nunca pode esquecer. Porque essa daí foi verdadeiramente o ápice, né? Pra gente chegar até Deus. Foi a oferta perfeita. Aleluia. Foi através de Jesus, foi o sacrifício de Jesus Cristo. E esse filho volta e o pai dá uma festa, porque é assim que acontece, quando um arrependido volta para o pai, volta para Deus. Um arrependido que quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Quer voltar à casa do Pai. Há festas no céu, né? Assim, Josivan? É assim mesmo, e interessante, né, que quando há um arrependimento de fato e de verdade, aí Deus chega, a Bíblia diz que o pai viu o filho de longe, alegre, porque é assim que Deus espera você. É assim que Deus espera você voltar de onde você saiu. Volta para o início de tudo. Não deixa portas fechadas aonde você passar. Deixe portas abertas, porque portas abertas vai fazer você continuar numa linha de submissão à autoridade, e isso vai levar você a níveis maiores na presença de Deus. Aonde Deus colocou você, crie raiz, permaneça ali, seja fiel ao seu pastor, seja fiel ao seu líder, seja fiel à sua esposa, a esposa seja fiel ao seu esposo, e isso é princípio, e você honrando isso, Deus vai te honrar, porque ele disse assim: eu honro aqueles que me honram. Então, se
você continuar honrando a Deus, se você continuar permanecendo aonde Deus te chamou, porque Ele tem um propósito, Deus te colocará em níveis maiores. E interessante que quando ele resolve voltar para a casa do pai, o texto diz que de longe o pai viu ele de braços abertos. Olha, presta muita atenção que eu vou falar para você agora. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se alguma coisa está te acusando, eu quero dizer, isso não é Jesus. Se alguma coisa está te impedindo, acusando você, dizendo que você não tem mais jeito, dizendo que a decisão errada que você tomou, lembra da história que contamos agora na Bíblia? Lembra do filho pródigo, que ele tomou uma decisão errada por motivação errada, mas lá no final da história, ele se arrepende. Aqui é onde está o segredo, é no arrependimento. Você pode ter tomado todas as decisões erradas no mundo, mas se hoje você resolver tomar uma decisão certa e se arrepender, tá? Eu digo de fato e de verdade, se arrepender, há uma história de vida para você. Há uma nova história que Jesus está preparando para você. Assim como o pai recebeu o filho de braços abertos, ele está de braços abertos te esperando. Volta lá do início onde você saiu. Volta, zera. É como um jogo, zera tudo e começa de novo, porque as coisas vão começar a fluir na tua vida. Isso se chama salvação, isso se chama graça, e tudo isso parte de arrependimento. Quando eu me arrependo, eu estou dizendo, eu agora me esvazio de mim e permito que Deus faça a obra dele na minha vida. Exatamente. E você mudando esses pensamentos, deixando o Espírito Santo de Deus, né, que habita em nós, fazer esse trabalho, essa limpeza, você vai ficando mais parecido com Cristo. Que é isso que Deus quer, né? Que sejamos parecidos com Cristo. Aleluia. Ele é o nosso modelo de vida. Aleluia. E esse jovem se arrependeu e o pai fez uma festa. E é isso que Deus quer. Se arrependa hoje. Aleluia. Venha para os braços do pai hoje, que ele está com os braços abertos te esperando. Aleluia. Assim como aquele pai estava ali todos os dias olhando para o campo, esperando o seu filho voltar. O Pai Celestial te espera todos os dias. Porque, como aqui no final do texto fala, né, que o filho que estava morto reviveu. O filho que estava perdido voltou. Aleluia. Então, Aleluia. essa é a mensagem que queremos deixar. É isso aí, Josivão? É exatamente essa mensagem que eu quero deixar para você e dizer para você, insistir. Ainda há uma chance, ainda há uma oportunidade de você se arrepender no nome de Jesus. Seja abençoado por esta graça maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Usted está escuchando el segmento Cristianos Live.